A gente viu na última videoaula como mexer no Motion na opacidade. Mas e se eu quiser animar esse Motion opacidade? Então vou dar aqui alguns Ctrl Zs. Ou vou deletar aqui a imagem na tela, que é mais prático. E o que eu quero fazer agora é, daqui para frente, nos próximos deles, não só simplesmente escolher uma opção diferente de Motion, mas animar elas. Então eu vou pegar aqui a primeira foto, vou vir aqui em Motion, e eu tenho todos os parâmetros. E todos os parâmetros que têm reloginhos quer dizer que são animáveis. Esse reloginho é um botão de ligar e desligar a animação. Você clicou no botão, ele ligou a animação, e agora qualquer alteração que você fazer no valor, ele vai manter na imagem para salvar essa alteração, para poder animar entre essas informações. Mas, como é que a gente faz para gerenciar de uma forma prática? Para fazer isso, a gente usa Mini Timeline. Eu vou clicar aqui, e ele revela aqui a Mini Timeline. Como não tem muito espaço, é difícil enxergar ela, então eu vou expandir aqui o espaço do painel Effects Control, e vou diminuir aqui o espaço das opções de configuração para priorizar aqui o Mini Timeline. Então, esse Mini Timeline, ele é um preview da sua timeline. Esse espaço entre um corte e o outro é o espaço geral da Mini Timeline. Então, tudo que eu tenho aqui é o espaço da minha cena, enquanto aqui na timeline eu tenho entre todas as cenas. Então, vendo aqui o espaço da minha cena, eu posso decidir como que eu quero animar. E eu vou desligar aqui o reloginho que eu tinha criado. Só clicar no botão, ele desliga e todos os keyframes somem. Os botõezinhos de relógio são liga e desliga, só. Eu vou vir aqui no início, ligar a escala, e ele guardou a informação 100. Vou vir aqui no final, e eu vou aumentar essa escala. No final, ó, como eu fui muito além, ele já estava pegando o primeiro frame do anterior. Eu vou clicar aqui no botão de voltar um frame, e eu estou nesse frame agora, estou nessa cena de volta. E eu vou aumentar aqui a escala. Vou fazer o mesmo com posição, ó. Vou voltar ali no início. Para voltar eu gosto de usar os navegadores. Clicar no reloginho de posição. Vou usar o navegador para ir para outro keyframe. E eu vou mudar aqui a posição. Assim que eu mudo a posição, ele já cria o segundo quadro-chave, o segundo keyframe. Então, normalmente você clica no relógio, ele cria o primeiro. Para os próximos, você simplesmente altera os valores, ele já cria os keyframes. Agora eu vou mover meu CTI. E quando eu dou um play, ele já está aqui animadinho. Vou fazer isso com o próximo agora. Vou vir aqui no próximo. Selecionar. Vim com o CTI no início. Vou vir aqui em Motion. E vou mover ele para fora da tela. Ligar o relógio. Vou vir agora mais para frente. Trazer ele para dentro da tela. Automaticamente eu tenho o segundo keyframe. Então eu tenho o primeiro e o segundo. Vou aproveitar também e fazer ele sempre aumentando a escala constantemente. Vou colocar aqui a escala. Vou vir ali no final. Passei um frame, clico em voltar. E aumenta aqui a escala. E agora quando eu der um play, ele tem um efeito de entrada e uma escala constante. Vou vir agora no próximo. Clico nele. Daí já vejo ele aqui em cima. Movo o CTI para o início. Clico no reloginho de rotação. Vou vir aqui para o final. Volto um keyframe e vou alterar dessa vez a rotação. Agora, quando der um play, eu tenho uma animação na rotação. Para não ficar estranho, vou aproveitar e também compensar a escala. E vou dar um play e ter ali a rotação da imagem. Dessa vez eu quero mostrar uma outra opção que a gente tem, que é um pouco mais avançada, que é a de controle de keyframe. Então eu vou dar aqui um pouco mais de espaço para ficar mais fácil de trabalhar. E para essa cena aqui, eu quero começar com a imagem com uma escala pequena. Então eu vou diminuir a escala. Colocar em 0. Coloquei um relógio. E eu vou dar 10 frames para frente. Vou colocar aqui, mais 10 frames. Estou 10 para frente. Crio um segundo keyframe. E agora eu quero dar mais 5 frames. Mais 5 frames. E eu tenho o terceiro keyframe. Todos eu coloquei vazios. São todos as mesmas informações. 0, 0 e 0. E eu quero que seja assim. 0. Aqui eu vou colocar 115. E aqui eu vou colocar 100. Então eu tenho 0, 115 e 100. Venho com o CTI para o início, dou um play. E eu tenho esse efeito aqui meio elástico dele vindo e dando um bounce. Essa é a primeira opção de física que eu quero mostrar para vocês. Uma opção simples de ação e reação. Ela vai lá, ela dá um overshoot e volta, que é um efeito de bounce. Nesse aqui,
eu quero fazer algo mais simples. Eu vou vir aqui em posição e eu quero mostrar para vocês o que a gente faz quando a gente quer que a aceleração ela tenha uma alteração. Ela começa acelerada e ela vai desacelerando e parando, para ficar mais natural. Então, por enquanto, eu peguei aqui o objeto e fiz ele entrar na tela. E se eu der um play, vocês vão ver que a velocidade é constante e de repente ele para do nada. Eu vou vir aqui no Keyframe, botão direito, Temporal Interpolation, que é a interpolação de tempo. Em vez de deixar em linear, que ele vem linearmente a interpolação de tempo, eu posso escolher aqui Easy In, Easy Out. Easy In é uma desaceleração de chegada, Easy Out é uma desaceleração de saída. Então, Easy In eu coloco aqui, e se eu expandir aqui a opção de Position, eu consigo ver que a velocidade dele, ele tem aqui uma aceleração e ele vai desacelerando e para. Então eu tenho uma desaceleração de chegada. Se eu der um play, a gente consegue ver que agora ele vem rápido e ele vai desacelerando para até parar. Eu vou distanciar um pouco, que daí a gente consegue sentir mais aqui, a desaceleração. Ele vai desacelerar, desacelerar até parar de vez. Então ele começa rápido e vai cada vez acelerando até parar. Você tem aqui um controle sobre a velocidade dessa aceleração e desaceleração. Inclusive, se eu vir aqui, clicar com o botão direito, escolher Temporal Interpolation, colocar linear, ele volta ao normal. E eu posso vir aqui manualmente também e acessar aqui a bolinha, descer e expandir. E eu tenho agora um Bezier normal. Se eu vir aqui em Temporal Interpolation, ele é Bezier. Se eu colocar aqui Auto Bezier, ele vai fazer automático a escolha de acordo com o movimento dos próximos keyframes. Tá vendo? Dá um Ctrl Z. Se eu escolher aqui contínuo, ele também vai fazer de acordo com o próximo, mas dessa vez ele não para de vez. Tá vendo que ele só deu uma suavidade. Na outra opção, Auto Bezier, ele fica aqui também automático, Bezier. Dá um Ctrl Z. E a última opção que ele tem aqui é o Hold. Esse Hold é para simular tipo um Stop Motion. Então, por exemplo, eu tenho ele entrando até chegar aqui na tela. Mas eu vou colocar aqui mais um keyframe, mais um keyframe, mais um keyframe. Selecionar todos eles, botão direito, Temporal Interpolation, Hold. Todos vão ficar estáticos. Até dá para ver que agora todos eles estão em 0. Agora quando eu der um play, eu tenho uma posição, noutra, assim por diante, como se fosse um stop motion.